Bom dia para você que acompanha as informações agora aqui da Zona Norte de Porto Alegre. O dique do bairro Sarandi, ele extravasou, a água está passando por cima do dique e está indo em direção ao bairro Sarandi aqui na Zona Norte de Porto Alegre. A Prefeitura solicitou que os moradores saiam da região e procurem os abrigos da Prefeitura. Aqui vocês podem ver a água, aqui eu estou atrás da Fiergues. Eu estou atrás da Fiergues e essa é a água que está correndo em direção ao bairro Sarandi. Essa água toda aqui está passando por cima do dique. O trabalho de mobilização da Prefeitura agora é para tentar retirar, para tentar reforçar a estrutura. Eles passaram a madrugada fazendo esse trabalho para evitar que ele se rompesse, existia esse risco, mas a informação que precisa ser reiterada é que o dique não rompeu, ele está extravasando, que também, de certa forma, é bastante grave. A operação aqui na Zona Norte de Porto Alegre, na Avenida Assis Brasil, é para tentar reforçar a estrutura. Está sendo feito com caminhões e pedras. O trânsito na região aqui também é bem complicado, mas tem um esforço grande para tentar reforçar a estrutura e permitir que a vazão dessa água diminua, ou pelo menos seja controlada. Lá, toda essa região aqui, que é a várzea do Gravataí, aí ele fica cheia, ela vai acumulando água e tem uma estrutura de diques que começa por aqui, vai por aqui em direção atrás da Fiergues, e esse dique segue para o outro lado aqui também para proteger o bairro Sarandi, que está nessa região aqui, ó. Quando o dique rompe, ou nesse caso extravase, que é o caso que aconteceu agora, a água acaba indo em direção ao bairro Sarandi e alaga as casas. É este o apelo que a Prefeitura faz para os moradores procurarem os abrigos da Prefeitura e deixarem o bairro Sarandi. As manobras aqui dos caminhões para tentar colocar pedras e reforçar a estrutura do dique. Uma solicitação adicional também para que as pessoas que não precisam se deslocar para Porto Alegre, que mantenham a cautela em sair para a rua, porque há muitos caminhões da Prefeitura, da Defesa Civil, dos bombeiros, e isso atrapalha o fluxo de trabalho nesse momento. Lá atrás vocês veem então o trabalho feito pela Prefeitura de Porto Alegre para tentar reforçar a estrutura do dique e evitar ou diminuir a vazão da água que está extravasando por cima do dique. Mas aqui, essa estrutura que tem aqui atrás, mostra, já dá para ver a quantidade de água que está indo em direção ao bairro Sarandi, bairro que fica nessa região, nesse sentido aqui de Porto Alegre. Todo este bairro precisa ser, a Prefeitura pediu, o prefeito Sebastião Melo pediu agora de manhã, reforçou o apelo para que os moradores procurem áreas seguras e saiam das regiões próximas ao dique aqui, da estrutura do arroio Sarandi. Aqui na minha frente, aqui nessa direção aqui é o arroio. O dique protege que esse arroio aqui não extravase. É esse extravasamento que ocorreu aqui nesse dique que gera o risco para os moradores do bairro Sarandi.
Lá atrás você observa o trabalho para reforçar a estrutura desse dique. Estão jogando pedras. Tem mais caminhões chegando aqui para fazer esse trabalho de reforço na estrutura. Lá está sendo jogado, despejado essas pedras. Mais veículos de socorro vindo em direção ao Assis Brasil. O trânsito é bem pesado nessa região aqui. Mais uma vez o pedido para que as pessoas não se desloquem para a zona norte de Porto Alegre neste momento, para auxiliar o trabalho, liberar a passagem de veículos de emergência. Lá atrás dá para ver o veículo tentando chegar ali, sendo jogado as pedras para reforçar essa estrutura. Corpo de Bombeiros, o veículo do Corpo de Bombeiros em direção à Cachoeirinha. Aqui o trabalho segue para reforço dessa estrutura do dique. Lá sendo jogado pedras agora para tentar reforçar essa estrutura. Manhã bem complicada na zona norte de Porto Alegre. Estou na Assis Brasil, em frente à Fiergues. Não vai deixar entrar. Vai ser daqui mesmo. Mais de perto agora para ver o trabalho de reforço dessa estrutura. Aqui é o trabalho de reforço para evitar que esse dique se rompa, mas o problema está do outro lado aqui, ó. Aqui, ó, a força da água indo em direção ao bairro Sarandi. Esse aqui é o problema no momento. Tem muita água indo em direção ao bairro agora. Aqui é o estacionamento da Fiergues, uma área que era para estar seca. E agora se formou uma correnteza. Na região também tem muitos moradores do Sarandi. Os moradores ficam monitorando esse ponto. Historicamente, sempre em épocas de alagamento, isso é um problema para a região. Então sempre faz um monitoramento para evitar sempre o risco maior e o medo maior é que se rompa. Porque já aconteceu isso em 2013. Então sempre os moradores ficam, tem representantes de moradores que ficam aqui cuidando da região para passar informação para as outras pessoas do bairro. E é o que está acontecendo hoje aqui. Várias pessoas, moradores do bairro, aqui presenciando o que está acontecendo e repassando informações e para convencer inclusive moradores a deixar a região, deixar o bairro. Marquei um galho ali, né? Tá juntando assim.
Chegando agora na Fiergues, o caminhão com areia, sacos de areia, para tentar também proteger aqui essa região. Em 2003, quando se rompeu, toda essa região ficou alagada. Então agora está chegando um caminhão de sacos de areia para reforçar a proteção no estacionamento da Fiergues. De 2005. Você tá do balão, né? Lá um trabalho de reforço da estrutura. Barulho das pedras sendo jogadas lá para reforçar o dique. A água que está se acumulando aqui já. Toda essa água está indo em direção ao bairro Sarandi agora. Vamos ver se eu consigo entrar no... Posso entrar aqui só pra fazer análise aqui do lado? Não, se for rapidinho aqui do lado, pode. Rapidinho, tá? Aqui, ó. Aqui agora do lado de dentro da Fiergues. Esse aqui é o estacionamento da Fiergues. Essa quantidade de água que tá indo. Tudo isso aqui está desembocando, vai em direção ao Arroio Sarandi, que agora está com uma vazão muito maior de água, e é esse o risco lá no bairro Sarandi. A gente vai sair daqui agora, porque a situação aqui é essa, tá? A água vai continuar se vertendo cada vez maior, com maior velocidade, maior quantidade, e isso vai gerar um impacto lá no bairro Sarandi. É para lá que a gente está indo agora, para o outro lado aqui da CIS Brasil, para olhar os impactos que isso está causando nos moradores e o reforço da Prefeitura de Porto Alegre para que os moradores saiam dessa região, porque a água vai continuar subindo e vai subir cada vez mais rápido agora. Está acompanhando a cobertura completa pelo site do Correio do Povo, em www.correiodopovo.com.br. Eu vou encerrar essa transmissão neste momento para fazer o deslocamento lá para o Sarandi. E assim que a gente chegar lá e ver o impacto dentro do bairro, a gente entra ao vivo mais uma vez aqui no Twitter e no site do Correio do Povo.